Olá, boa noite. Boa noite, ainda com essa claridade, com essa luminosidade do dia, é maravilhoso. E pontualmente às 18 horas, eu ouço o sino da igreja próxima à minha casa tocando. Isso é um sinal de um bom presságio, porque hoje eu encerro esse ciclo de lives em homenagem às mulheres da minha vida, às mulheres da itinerância poética, mulheres que eu conheci durante a viagem que eu intitulei de itinerância poética, agora no mês de fevereiro. Foram 23 dias, 4 estados, sendo que tive todos os cuidados para comigo e para com o próximo, e essas mulheres fizeram parte desse processo todo. Elas me acolheram, elas me protegeram, elas estiveram comigo contando suas histórias. E hoje eu estou com duas pessoas incríveis. Acho que, nossa, eu agradeço demais as pessoas que me apresentaram, essas mulheres, enfim. Mas não vamos deixar o tempo correr sem apresentá-las com as devidas honras. E eu quero falar primeiro da Andréia Prestes. Gente, a Andréia eu conheci através de uma amiga, da Patrícia Home, que também esteve aqui comigo nessa semana. E olha só, a Andréia é jornalista, fotógrafa e palestrante. Ela criou o Caminhos pelo Mundo. Mas o que é isso? Gente, ela vai contar para nós o que é o Caminhos pelo Mundo. E foi depois que ela realizou um dos sonhos, um dos grandes sonhos da vida dela, que era fazer o Caminho de Santiago em 2014. Quais são os objetivos dela? Nossa, o objetivo da Andrea é informar e incentivar pessoas a caminharem mais, seja em uma longa peregrinação ou numa trilha pela natureza. Não esqueçam, a palavra natureza, ela vai aparecer muito aqui nesse nosso encontro. E também como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu digo a vocês que foi tudo que eu esperava nesse caminho que eu percorri, encontrar com a Andrea. Nossa, ela tem livros, gente, ela tem livros, são livros fotográficos sobre os caminhos de Santiago. Nossa, ministra palestras, rodas, e se eu ficar aqui falando, a gente vai ficar 5 minutos falando do currículo da Andrea. E nós ainda temos a Marcela. Ai, gente, a Marcela. Marcela, só de olhar para a foto dela aqui, eu já fico encantada. Tenho certeza que vocês também ficarão. A Marcela, ela é docente da rede pública do ensino na cidade de Curitiba. E ela trabalha na área ambiental, vinculadas às práticas de educação integral em tempo ampliado. E olha só, ela tem um currículo extenso, tá? Eu vou tentar resumir. Ela tem especialização em educação, pobreza e desigualdade social no programa de pós-graduação da UFPR, Educação Ambiental para Resiliência e Desastres ante Extremos Climáticos, leitura nas práticas da educação ambiental nas séries iniciais, é pesquisadora. Bom, olha, gente, de verdade, nós estamos com dois mulherões aqui, mulheres imensas, mulheres infinitamente poderosas naquilo que fazem. E é com elas que eu tenho a honra de partilhar esse momento. E eu quero convidá-las, então, para estarem aqui conosco. Venham, meninas. Olá! Olá, boa tarde! Boa Boa tarde! tarde! Boa tarde, gurias! Vocês viram que eu fiquei aqui quase 5 minutos falando de vocês e eu ficaria mais tempo, tá? Eu tive que resumir o currículo aí de vocês, que é um currículo de vida, porque eu tenho certeza que vocês fazem aquilo que vocês amam. Eu tive essa certeza quando vi cada uma de vocês. Andréia, quer começar, então, as boas-vindas também? Fique à vontade. Bom, gente, muito obrigada pelo convite, Rosane, que alegria ter, enfim, te conhecido pessoalmente aqui em São Paulo, porque a Patrícia Home Vieira me falou muito, muito do teu trabalho, como nós temos, né, tanta coisa em comum,
Então, te agradecer o convite e também agradecer agora que, afinal de contas, estou conhecendo a Marcela aqui virtualmente. E assim, ó, tudo a ver, porque eu fiz jornalismo, sou jornalista, mas depois eu cheguei a começar a fazer a faculdade de biologia, porque essa área de meio ambiente, nossa, isso me encanta, sustentabilidade, enfim. Então, só tenho a agradecer da gente se encontrar aqui de novo e agora eu conhecer a Marcela. Que bom, Andréia. Marcela, agora é você. Tenho certeza que as pessoas que forem assistir essa live e posteriormente o vídeo que ficará registrado lá no YouTube, vai ficar gravado, eles vão querer, né, conhecer vocês, depois vão segui-las contigo, Marcela. Ai, Rosane, eu não tenho nem como agradecer, assim, essa participação. Eu achei, assim, tão lindo essa sua atitude, assim, de unir essas pessoas, ainda mais nesse momento, né, nessa Semana das Mulheres. Sabemos aí toda a nossa luta, né, toda a nossa jornada para chegarmos até aqui e conseguirmos a autonomia e liberdade para poder estar aqui hoje, né? 3 mulheres, quem diria, né, dentro de uma live tão empoderada. Eu não posso dizer que, enfim, eu te conheci, porque o nosso conhecer foi totalmente aleatório, assim, mas foi um presente que chegou na minha casa, cheio de mágica, cheio de luz. Foi muito bom estar com você esses dias aqui, né? E com certeza, assim, você trouxe pra gente, assim, um pedacinho de coisas, assim, que, sabe, se encaixam em cada momento. Então, assim, me sinto honrada, né, em estar aqui e conhecer também a Andréia, você promover esse encontro entre nós. Realmente acho que nós temos muito ainda o que conversar, muito ainda o que interagir, muito ainda o que construir, né? Então, acho que é isso, e vamos dar sequência às nossas conversas. Então, olha, Marcela, realmente são encontros mágicos e que bom que nós estamos aqui ocupando o nosso espaço. E temos o que dizer às pessoas, e temos muito para partilhar. Então, Marcela, nós vamos ouvir um pouquinho da história da Andréia. Eu te convido para participar também, ouvir um pouco da história da Andréia, e na sequência você volta também para contar a tua história. Ah, e não esqueçam, pessoal, quem está assistindo, de compartilhar com outras mulheres, com outros homens. Enfim, nós estamos nas redes sociais e nós temos que expandir essa conversa, porque eu tenho certeza que, ao ampliarmos esse debate, outras pessoas irão se identificar. Tá bom? Então, Andréia, eu quero conversar um pouquinho contigo e contar não, quero ouvir a tua história. Ai, gente, eu tenho essa mania porque eu sou contadora de histórias, então eu acho que eu tenho que contar. Mas eu amei já o que você contou lá no início, né? Amei, amei. Bom, vamos tentar resumir. Sou gaúcha, sou de Passo Fundo, tchê, e muitos anos morando em Porto Alegre. Agora estou há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos aqui em São Paulo. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou jornalista, fotógrafa e peregrina, porque depois que eu comecei, né, a realização desse sonho do Caminho de Santiago, realmente se abriu aí um caminho novo. Foi tudo acontecendo muito naturalmente. Lá em Porto Alegre, eu tinha um jornal de bairro, o Jornal Mais Petrópolis, que eu tinha criado em 2002, e desde então eu vinha, né, desenvolvendo esse trabalho de jornalismo comunitário, mas em 2014 resolvi realizar esse sonho do Caminho de Santiago, enfim, que eu fiquei sabendo, né, tive primeiro contato lá na adolescência, lendo Paulo Coelho, como tanta gente, e em 2014 realizei esse sonho, 800 quilômetros a pé, em 38 dias, pela Espanha, até chegar em Santiago de Compostela. Fui sozinha, e então isso acabou gerando também muita curiosidade. Primeiramente, claro, entre o meu círculo, né, de amigos, família. Nossa, mas
para que ir fazer 800 quilômetros? Ai, você foi sozinha, nossa, que corajosa. Ai, será que não é perigoso, né? Tinha tudo isso. Então, quando eu voltei do Caminho de Santiago, foi meio natural eu começar a fazer palestras, exposições fotográficas. As pessoas realmente me perguntavam muito. E como eu também, como fotógrafa, eu queria muito registrar, né, imagens do Caminho de Santiago. Eu não levei a minha câmera profissional pelo peso da câmera, né, da mochila ia ser impossível. Então, o que eu fiz? Eu levei um iPhone, fui tirando fotos, e quando eu voltei para o Brasil, eu vi que eu tinha somente 5.000 fotos no celular. E aí foi muito natural eu querer selecionar essas fotos e fazer um livro fotográfico para registrar, para compartilhar, né? Todas não, né? Eu tive muito trabalho para selecionar, para mostrar um pouquinho das belezas do Caminho de Santiago, né? Os vilarejos, as paisagens. Então foi tudo se construindo assim, Rosane, a palestra, e aí comecei a fazer Instagram, comecei a fazer YouTube. Hoje no YouTube Caminhos pelo Mundo tem muita informação, dica prática, entrevistas com outros peregrinos. Tem também, gente, muitos caminhos aqui pelo Brasil que a gente não conhece. Eu só conheci 2 até agora. Então, é isso que eu gosto, assim, a minha intenção é justamente essa, que o que a caminhada me trouxe de bom, de autoconhecimento, de superação física, de também me manter saudável, e tantas pessoas incríveis que eu conheci nesses caminhos, é isso que eu quero, assim, compartilhar, motivar, porque me fez tão bem que eu gostaria que isso chegasse a outras pessoas, né? É isso. Sabe, Andréia e Marcela, eu ouvi várias vezes, né, que a gente só conhece o caminho caminhando, da importância do caminhar, de sair para poder enxergar melhor as coisas. E o autoconhecimento ele está nesse lugar, né, de nós precisarmos muitas vezes ressignificar aquilo que estamos vivendo, pensando, enfim, né, conhecendo. E eu gostaria de saber assim de ti, né, que já tem uma longa trajetória, não só caminhando literalmente, mas assim de instruir pessoas. E eu conhecia em São Paulo 2 colegas teus, 2 peregrinos, e eu extremamente leiga, não sabia que temos uma escola, enfim, como aprender, inclusive, a conhecer melhor os caminhos e a preparação física. Exatamente, nossa, é um mundo à parte. Quando eu comecei assim, a estudar mais, pesquisar mais e vivenciar mais isso, realmente um mundo paralelo. O Ricardo e a Zilene, que você conheceu aqui, nossa, peregrinos incríveis. Então tem muito disso, a convivência no meio, né, dos caminhantes, dos peregrinos. Isso é muito gostoso, são amizades muito fortes, porque eu acredito que também a gente estando num caminho é uma superação física, nós estamos mais abertos, mais sensíveis e mais próximos da nossa essência. Eu sinto muito isso, assim, e os peregrinos em geral sentem, percebem, que é uma maneira que a gente pode se aproximar mais das pessoas, né? E isso começa antes do caminho propriamente dito, com a preparação física, a gente trocando ideias, experiências, informações. E, inclusive, você comentou que eu fazia as rodas de conversa presenciais. Agora, como estamos, né, nessa situação, em compasso de espera, agora no domingo vai ter a primeira roda de conversa online sobre o Caminho de Santiago. Então, quem tiver assim curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, quiser começar a se preparar, né, também tá convidado para participar. E esse universo, como você disse, né, é um mundo que, para quem é leigo, não tem a noção de como isso tudo é muito organizado.
e de como vocês são muito unidos, o que eu achei mais bonito, os peregrinos serem muito unidos, enfim, e ter essa rede toda no Brasil. Andréia, você, como disse, morou aqui em Porto Alegre, morou no Rio Grande do Sul, é gaúcha, e foi para São Paulo. Posso dizer, né, ou melhor, a gente pode dizer assim que você encontrou a sua tribo em São Paulo, esse grupo que te acolheu. Você pretende voltar? Como é que você pensa assim? Como é que está isso para você? Ai, Rosane, eu às vezes penso assim que eu sou, ai, não sei, meio peregrina do mundo, vamos dizer assim. Porque uma coisa assim, eu sempre gostei de viajar, já viajei muito sozinha, fiz essas 5 rotas diferentes até Santiago de Compostela. Tem mais de 2.000 quilômetros nessas perninhas aqui, nesses caminhos. E eu costumo dizer assim, Rosane, eu acho que, inclusive, você deve ter sentido isso na sua viagem de agora, que eu acredito e já vivi muito de que quando a gente está aberto, a gente encontra amigos, mas mais do que isso, a gente encontra família onde quer que seja. Eu sinto isso muito em viagens, em caminhos, e sinto aqui em São Paulo também. Tem pessoas assim que, nossa, anjos no meu caminho, sabe? Só assim que eu posso definir. Não, é legal porque, assim, quem me conhece na vida, assim, bem próxima a mim, sabe que eu sou muito provocadora. E é muito interessante porque, às vezes, para falar de algo, eu, né, quero saber mais coisas porque as pessoas vão me dando esses elementos. E, assim, eu senti exatamente isso, que nós temos famílias, né, que é muito engraçado porque um amigo disse, Rosane, tu tá buscando a tua tribo, por isso que eu usei essa expressão, lembrei desse amigo. Então, a gente vai, na verdade, construindo uma trajetória e vai fazendo casinhas no coração das pessoas. É assim que eu senti. Assim como a Marcela fez casinha no meu coração, né? E eu até queria convidar a Marcela para falar sobre isso, porque a Marcela, ela é uma pessoa que hospeda pessoas que viajam pelo mundo, né, Marcela? Então, com relação a isso, assim, de nós encontrarmos as nossas famílias, que são várias e diversas em vários lugares, você tem encontrado famílias também durante as hospedagens? Como é que funciona para vocês? Sim, é uma situação bastante interessante, assim, até é engraçado você perguntar isso, porque eu ainda não tinha colocado dessa forma como família, mas você me falando, realmente isso me aproximou muito, assim, daquilo que a gente diz que é a família que a gente escolhe, né? Não é a família de sangue, mas é a família que a gente escolhe. Então, essa experiência de hospedar pessoas em casa, nossa, assim, muito, mexe muito comigo falar sobre isso, porque são pessoas como você, né? São pessoas que vêm e trazem um pedaço de si, que trazem uma alegria e quando vão, assim, deixam aquele gostinho de quero mais, né? Então, assim, além disso, tem toda a cultura dessas pessoas que vêm de todas as partes do mundo, né? Inclusive, quando você ficou aqui, você ficou hospedada junto com a Eva, que veio da França e também já trouxe para gente toda uma cultura diferente, toda uma experiência diferente, né? E assim, acho que a gente comentou bastante sobre isso. Nas minhas experiências, assim, geralmente eu posso dizer que eu tenho muita sorte, né, de receber pessoas muito especiais na minha casa e que sempre agregam alguma coisa, né? E assim, quando você veio solicitar, quando você me mandou mensagem dizendo que você escrevia literatura infantil, eu até fiquei assim, nossa, outra pessoa assim que veio para realmente agregar, né? Porque eu vivo no mundo infantil, né? E a literatura infantil, para mim, faz parte do meu cotidiano. Então, assim, quando você trouxe, ainda mais trouxe uma história de que a gente realmente estava buscando, né? Que era a história da Lisbela, né? É a Lisbela, né? Assim, eu fiquei muito emocionada, porque
a gente foi procurar tanto isso, uma literatura que se encaixasse com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está com nós todos da educação, né? Sempre enfrentamos muitas dificuldades, mas eu acho que como esse momento, assim, acho que a gente nunca vivenciou, a gente nunca imaginou, né? Então a gente se emociona muito porque a gente sabe o quanto isso tem um reflexo para as pessoas mais pobres mesmo, né? Então, assim, isso distancia ainda mais, isso deixa uma brecha social ainda maior, né? E, assim, a gente não sabe com que essas crianças estão lidando, né? Questão de vulnerabilidade, questão, né, de violência mesmo, de perdas, né? E você trouxe isso para a gente, né? Na sua literatura. E a gente retornou no presencial, a gente tentou fazer isso, mas o importante agora é que todos estejam bem, estejam vivos, né? Porque a educação a gente recupera, os conteúdos a gente recupera, a gente consegue, mas o importante mesmo é a gente cuidar, né, um do outro. E hoje eu também quero dizer que eu não estou recebendo ninguém na minha casa durante, acho que vai ser um longo período. A minha casa está tão grande como nunca, assim, né? Tem tanto espaço. Ela já é uma casa grande, mas agora ela se tornou gigantesca, né? O apartamento que era tão pequeno não acaba mais. E eu fico procurando, assim, as pessoas e por enquanto vai ser assim mesmo. Tá sem seu áudio, Rosane. O áudio. Agora sim. Eu tenho, Gurias, eu tenho uma equipe técnica, tá? A minha equipe técnica, então ela tá ali, né, ajustando os detalhes. Deixa eu aproveitar, assim, a Marcela traz vários pontos aqui. Ela traz a questão da educação, a questão da cultura, a questão do pensar sobre essa família, né, que cada um de nós que traz um pouco de si e, quando sai, deixa um pouco de si. E aí eu quero aproveitar, né, esse gancho para continuar falando com a Andrea, né, sobre exatamente isso. Esses caminhos e essas famílias que a gente vai encontrando e essas diversidades, essas culturas, que agora, durante a pandemia, provavelmente o caminho de Santiago não está acontecendo. Como é que está sendo isso, Andrea? Olha, Rosane, é um desafio, porque o Caminho de Santiago, para muitas pessoas, é um sonho de uma vida que muita gente há anos planeja e muita gente estava esperando realizar isso ano passado ou esse ano. Então, estamos em compasso de espera. O caminho teve fechado e reabriu em alguns momentos ano passado. Caminhos aqui no Brasil também fecham e abrem dependendo da situação, né, da pandemia. Mas isso enfim, é um pouco delicada essa questão, como todas as consequências, né, dessa pandemia, enfim. Então, por isso também, um dos motivos para eu seguir adiante com o projeto Caminhos pelo Mundo também é isso, de trazer informação e motivação para que a chama desse sonho não se apague e para que, na medida do possível, as pessoas possam continuar, pelo menos, se informando, trocando informações, para planejar, para estar prontas quando for possível retornar às caminhadas, né? Mas, por enquanto, estamos em compasso de espera também. Bem, essa espera, do meu ponto de vista, da onde eu consigo alcançar, e aí eu compartilho com vocês com muita humildade, assim, porque realmente eu sou leiga nessa situação, mas também é uma espera necessária, e eu acho que todos que fazem o caminho têm essa compreensão. Quer dizer, é achismo. Sim, sim, tem várias visões, né, Rosane, como em qualquer aspecto, enfim. Mas eu gosto muito da fala de um hospitaleiro lá do Caminho Primitivo de Santiago,
que eu entrevistei agora meados de 2020, que ele diz aquilo, né, gente? O Caminho de Santiago tá lá. As cidades, os lugares que a gente quer conhecer, que a gente quer viajar, eles vão continuar lá. E como disse a Marcela, o importante é nos mantermos vivos agora, pensar no outro, cuidar de nós mesmos, cuidar do outro. Então, é um momento, uma dificuldade, e eu sempre acredito, é um desafio, sim, mas sempre tem um aprendizado, sempre tem um lado bom. A gente conversou sobre isso, né? Que, ok, tivemos que ficar, né, isoladas em quarentena, mas o quanto isso nos permitiu observar e nos desenvolver né, no mundo online, né? Toda essa comunicação digital, eu fiz coisas que eu não imaginaria fazer se não tivesse sido obrigada a ficar em casa, né? Então, tudo tem um lado bom e um pouquinho mais enfim, de paciência, de resiliência. Isso é para o nosso autoconhecimento também. Eu acredito que isso é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então, vamos juntos se fazer companhia e manter a esperança, né, Rosane? Tem dias mais difíceis, dias mais leves, mas a gente não se entregar para os homens de jeito nenhum, né? Não tem aquela fala gaúcha. Bem gaúcho isso, hein, guria? E falar em bem gaúcho, olha só. Tu tem tomado chimarrão aí? Tu encontra erva em São Paulo? Ai, tem erva em São Paulo, mas é uma vergonha que a gaúcha aqui, eu não sei por quê, eu só tenho a bomba, eu não tenho a cuia. E eu não sou muito de chimarrão, Rosane. Sabe o quanto eu sou de chimarrão? Eu adoro uma roda de chimarrão. Mas agora, né, meio impossível. E eu não tenho hábito, tem muita gente que toma chimarrão sozinho e adora todos os dias. Eu sou mais do café. Então, talvez o meu destino realmente tenha sido vir morar em São Paulo. E olha só, e no caminho, né, nos caminhos, provavelmente muitos gaúchos. E aí, já encontrou alguém com a cuia e a bomba? Acho que não. Acho que no caminho, não. Eu sei de uma história de um peregrino que levou uma cafeteirinha que fazia café com luz solar. Não me pergunte, mas super tecnológico. Mas o que eu sei, sim, é que existem pelo menos 4 caminhos muito interessantes no Rio Grande do Sul. Tem o caminho dos Faróis, que é ali na região da Praia do Cassino. Tem o caminho de Caravaggio, que é Canela, Farroupilha, né, Serra Gaúcha. Tem o caminho da Quarta Colônia, Serra Gaúcha também. E tem o caminho das Missões, que passa por aquela região, né, super histórica, enfim. Então, nossa, assim, tem muita coisa para a gente conhecer aqui no Brasil e eu tô descobrindo isso, pelo menos virtualmente, né, entrevistando as pessoas. Tá, deixa eu aproveitar então que você tocou nesse assunto, que tem vários caminhos aqui no Rio Grande do Sul. Será que nós teremos livros fotográficos sobre os caminhos aqui do Rio Grande do Sul? Ó, fica a dica, tá? Vamos ver, gente. Ó. Eu quero fazer um desses caminhos. Eu já estou me colocando aí que eu vou começar também a pensar aí numa preparação física para que quando você venha fazer essas fotografias, eu quero estar junto, em algum momento. Ó, pega teus livros, por favor, nos mostra os teus livros, as suas obras, porque, gente, é muito lindo. Bom, gente, esse é eu costumo dizer que é o meu primeiro filho livro, né? A Rosane sabe como filho dá trabalho, como livro dá trabalho. É toda uma gestação, né, Rosane? Então, assim, gente, eu fiz esses livros para registrar, né, fotograficamente. São livros edição trilingue, português, espanhol e inglês. E a minha ideia foi justamente poder dividir, né, com
com as pessoas, todo esse encantamento, porque quem faz o Caminho de Santiago se encanta e depois quer voltar sempre. Então, foram todos livros feitos através de financiamento coletivo. Aqui tem o mapa, né, os 800 quilômetros do caminho francês. Então, só para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro livro do caminho francês. Assim, o bichinho do Caminho de Santiago me picou, e aí eu já tive que planejar um segundo caminho. Aí eu fiz um caminho que começa em Portugal. Eu comecei na cidade do Porto, então eu acabei fazendo esse livro, que é um livro 2 em 1, porque depois do Porto a Santiago, eu segui até o encontro com o mar, que é em Finisterre e Muxia. Então é um livro com duas capas, né, com os 2 caminhos registrados também aqui dentro. Deixa eu ver só uma foto aqui que é linda, maravilhosa, né? Aí, claro, é um caminho mais, né, litoral. Então, gente, assim, ó, tem caminhos, paisagens para todos os gostos. Esse foi o segundo livro. E depois eu fiz o terceiro sobre o caminho do norte pela costa. E também livro 2 em 1, o caminho primitivo. Então, isso que eu disse para vocês, aqui tem uns 2.000 quilômetros rodados e acho que no total aqui deve ter umas 700 fotos nos 3 livros, né, que eu vim fazendo ao longo dos anos. Então, é muito gostoso, eu amo fotografar, para mim é algo, assim, até meditativo, sabe, de observar, de admirar e registrar e poder compartilhar. E, Rosane, você acertou na mosca. Meu sonho é fazer um livro agora dos caminhos do Brasil. E qual a melhor forma se não começar com um livro sobre os caminhos do Sul, né? Do nosso estado. Olha, gente, eu fiquei com vontade agora, sério, assim, eu tô aqui, vocês que conseguem me ver aqui trabalhando, eu tô mandando para as pessoas assistirem o vídeo, tô aqui interagindo. Mas aí, quando você mostrou a foto da paisagem, eu sou uma pessoa que amo natureza. E sempre amei, mas dos últimos anos eu comecei a entender um pouco mais a minha relação com a terra mesmo, com o vento, né? E fui encontrando pessoas agora na minha itinerância poética, que eu chamei assim, pessoas que também têm esse olhar. E quando você mostra, eu fotografei muitas nuvens no caminho. Eu fiz muitos vídeos de nuvens, porque eu acho a coisa mais linda, né? E aí e comecei a ver. E aqui no sul nós temos uma paisagem também muito pitoresca, uma paisagem muito interessante, né, Andréia? Nossa, eu fico só imaginando como serão esses caminhos, porque é uma vergonha que a gaúcha aqui ainda não tenha feito nenhum caminho no sul. Mas, Rosane, eu sou como você. Eu saí hoje, eu fiz foto de uma nuvem, eu vou te mostrar depois. Menina, a gente tem muita coisa parecida. Ó, E isso da natureza, assim, ó, tá na natureza, tá numa trilha maravilhoso. Mas hoje eu tava assim, ó, agradecendo que eu tenho aqui vasinhos de planta na minha casa, sabe? É uma forma da gente trazer a natureza para perto, de conviver, de ter o cuidado, né? Então, ah, ah, deixa eu o falar. livro. Ó, deixa eu falar com a Marcela também. Marcela tá aí ainda, não sumiu. Olha só, o que acontece? Realmente, essas 3 mulheres têm algo em comum. Agora, a Andréia fala do vasinho de flor, eu tenho os meus vasinhos, e quando eu cheguei na casa da Marcela, ela tinha os vasinhos também. Inclusive, eu cheguei a falar para você, né, Marcela, que nós tínhamos suculentas da mesma espécie e que eu super em casa, porque elas estavam ali junto comigo, né? Ó, a Eleonora Medeiros, que é uma amiga aqui do Rio Grande do Sul, mora em Uruguaiana, escritora, está dizendo, né, que são lindos os teus livros, Andréia. Bom, mas, como tudo que é bom, né, Andréia, passa rápido, vai ficar guardado, registrado. Eu sei, a Andréia tem um compromisso, certo? Porque ela também está estudando nesse momento, então ela ministra as palestras, assim como a Marcela também, hoje estava dando aula.
E nós estamos disponíveis também para estarmos aqui, sabe? Isso é bonito, porque a gente quer muito, a gente tem o que comunicar. Então, antes que a Andréia se despeça, eu tenho que ler para as duas aqui, as duas. Como que eu estou me sentindo agora? Eu separei, assim, alguns livros, mas eu vou pegar esse, porque tem a ver conosco. Alma, corre livre pelos campos de girassóis. Tem olhar no infinito e pensamentos leves. Quando dança, flutua. Quando brinca, voa. Quando chora, ela abraça. Abraça. Quando alegre, ela canta. Para ela, as lembranças são pássaros. Os pássaros, anjos. Alma vê beleza nos pequenos detalhes. Sente a verdade nos singelos gestos, como abraçar uma árvore. O que não vê, sente mesmo assim. Alma é leve como um beija-flor e forte como suas asas. Serena como a imensidão da noite. Quente como o calor do sol. Alma é leve como deve ser. Numa tarde, viu-se refletida nas águas claras do rio. Encontrou o amor dentro de si, em todas as coisas, e transbordou. Então, minhas amigas queridas, é isso. Olha aqui a imagem da peregrina. Aqui eu te falei isso pessoalmente, olhando nos teus olhos. Quando eu te conheci virtualmente ainda, eu peguei o livro, esse livro que foi feito junto com a Alita Giordano, a Alejandra, e eu disse, aqui está ela, ó, Andréa Prestes, peregrinando, né? Transbordando. Coisa mais linda, coisa mais linda. A ilustração, o texto, nossa, e tem muito a ver com tudo isso mesmo, né, Rosane? Nossa, que lindo. Obrigada, que presente. A tua leitura, muito obrigada. Tenham certeza que os nossos caminhos, eles já se juntaram, já se encontraram. E aqui está a prova que, presencialmente, virtualmente, nós estamos aqui formando essa família de pessoas, de mulheres interessadas em proporcionar ao outro qualidade de vida, autoconhecimento, cultura, interação, abraço. Então, Andréia, muito obrigada pela tua presença. É um prazer imenso poder te olhar, ver, sentir, né, o teu sorriso. E nós temos sim algo em comum, né? Somos pessoas que estamos semeando nesse mundo. Nós não estamos passando por passar, nós estamos semeando, cuidando dessa terra, né? E é sobre isso que eu vou conversar com a Marcela. Mas as tuas considerações, então, finais. Nossa, Rosane, que presente, que alegria, muito obrigada. E assim, eu realmente sinto que nós já estávamos conectadas, agora mais ainda, e vamos continuar, né, alimentando isso. E eu sinto que eu já tinha esse compromisso, Marcela, eu vou te ouvir depois, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, meninas, muito obrigada. Foi um prazer, uma alegria. E até a próxima, né? Quem sabe a gente marca algum outro papo ou um outro caminho, quem sabe? Obrigada, gente. E bom caminho para todos nós. Beijo. Quer falar, Marcela? Quer se despedir também da Andréia? Eu não sabia se eu ia interromper. É que eu fiquei com tanta vontade, você falou, né, de que coisas boas também aconteceram nesse momento, né, realmente aconteceram. E isso que está acontecendo hoje é uma prova. Eu já consegui me imaginar, né, indo fazer o caminho do sul com vocês, né? Então eu acho que fica aí a dica.
o convite do novo livro para a gente, quando for o momento, a gente tentar fazer isso, né? E eu já sei que a Patrícia Home Vieira está querendo caminhar também, ó, aí, ó, quem sabe surge um quarteto de peregrinas. Adorei. Marcadíssimo. E eu sou aquele tipo de pessoa que vocês me conhecendo saberão. Pode passar 1 ano, 2, 5 anos. Quando eu tenho, assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu junto. Já vejo vocês aqui no sul, tá? E eu faço questão de andar junto com vocês, seja sentada numa mesa tomando um café e deixando a imaginação viajar, ou com tênis, subindo e descendo morros, junto com a especialista aqui em meio ambiente e com essa pessoa incrível aqui, fotógrafa, peregrina, jornalista. Fechou por isso, tá bom? Beijo, Andréia. Beijo. Tchau. Ai, que delícia, gente. Eu fico assim, muito contente. Eu tô me sentindo e estou na sala da minha casa, mas eu sinto como se vocês estivessem aqui comigo. E Eu agora também. ficamos nós duas aqui. Eu tenho certeza que a Andréia ela vai estar acompanhando na medida do possível e depois ela vai assistir. Tranquilo, né? Agora que nós ouvimos, né? Você ouviu, nós ouvimos a Andréia. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou começar perguntando. Aqui um pouquinho uma provinha, né? Marcela, hoje, no dia de hoje, você consegue se perceber enquanto mãe, filha, educadora, ambientalista, mulher? Como que você está se vendo hoje? Pergunta meio estranha, né? Mas como que você se enxerga hoje? Eu acho que essa não é só uma dificuldade minha, mas eu acho que de todo ser humano, né? Porque, assim, a gente se vê, né, enquanto pessoa de uma forma, assim, muito alienada, né? Porque a gente se coloca ali, a gente nunca se coloca como o que eu realmente sou, né? Eu sou o quê? Eu sou professora. Quando alguém vem perguntar para a gente o que a gente geralmente coloca a nossa profissão, né? E nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos amigas, nós somos mães, nós somos artistas, nós somos sociais, nós somos pessoas que precisam de outras pessoas, e muito mais do que isso, nós somos natureza, né? Eu acho que uma das grandes confusões do ser humano também é não se entender como natureza, né? Não se olhar como, não se ver como parte da natureza, né? Então, nós, infelizmente, temos a ideia de que a natureza, ela está ali para nos servir, e simplesmente como fonte de inesgotável de recursos, né? E a gente não percebe que a gente está extraindo da natureza mais do que ela tem condições de nos oferecer, né? Então a gente não se coloca ali como parte disso tudo, né? Parte desse ecossistema, né? Quando a gente fala, né, de meio ambiente, da educação ambiental em si, a gente tem muito a ideia de colocar ali muitas questões. Quando a gente vê assim, a gente tem uma ideia muito equivocada, né? A gente acha que a educação ambiental, ela vem apenas. A gente já vê o quê? Floresta, natureza, o que você vai fazer, sustentabilidade e tudo mais, né? Mas a gente vive hoje, né, a educação ambiental e em si, dentro do nosso planeta, né, é uma crise civilizatória, né? Então, assim, ela engloba, além de tudo isso que a gente precisa, né, se ver enquanto parte da natureza, enquanto parte do meio ambiente, né, mas que também existe a educação socioambiental, as pessoas, né? Então, como que as pessoas, elas estão inseridas dentro desse meio ambiente, né? Então, tem toda uma questão ali, toda uma visão, né, política, intencional, não é uma atividade neutra, né? Então, ela tem toda uma situação ali de um olhar voltado para as minorias,
né, da resiliência dessas minorias, principalmente das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, como que a gente insere essas pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente vai olhar, né, para todas essas situações e para a gente mesmo, né, como que a gente se enxerga dentro disso, né? É uma excelente reflexão, é um exercício, na verdade, né, para todos. O que eu sou, né? E assim, costumo, né, sempre fazer algumas falas e até algumas provocações, né, nesse sentido de trazer para reflexão, né? E é interessante porque quando as pessoas têm que responder sobre si, como que eu me vejo realmente, né? E como eu me vejo diz muito a respeito do meu entorno, como eu me coloco como cidadã nesse espaço educacional, cultural, social, político. E as pessoas, inclusive, elas dizem assim, eu não gosto de falar sobre política, né? Pegando um gancho. Não, política. No entanto, somos todos seres políticos. A diferença é que nem todos são partidários, mas nós atuamos politicamente nas nossas relações sociais. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender essa relação e a importância dela, assim como não se enxergar como parte da natureza e não como e enxergar como separado isso, né? Como a natureza está lá, eu estou aqui. E a Eva, que foi essa pessoa, né, que eu conheci aí, enquanto estive hospedada, a Eva também traz isso, né, dessas questões relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, e você traz, e isso me deixa, assim, muito motivada e comovida também. Você fala da vulnerabilidade social. Você é uma pessoa que olha para esse grupo social que está em vulnerabilidade, que precisa, né, que estejamos ali junto com eles também, para que eles, inclusive, tenham alguma possibilidade de sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Eu trabalhei 10 anos na assistência social. Eu trabalhava com grupos em situação de vulnerabilidade, inclusive, né? Aí temos uma coisa em comum. Uhum. Hoje, no teu trabalho, como que você consegue, então, estar contribuindo para que essas crianças, esses jovens, né, consigam compreender-se, consigam entender o meio que vivem? Essa é uma pergunta, assim, muito boa, Rosane, porque, olha, a educação, né, ela está aí para isso, né? Ela está aí para dar voz a essas pessoas, né? Nós estamos aí para tentar, né, minimizar um pouco essa questão dessa desigualdade, né? E para isso, as pessoas elas precisam, né, se entender enquanto classe que ocupam. Então, as pessoas precisam saber, né, ter consciência de classe, né? Então, assim, eu gosto muito do Paulo Freire, porque ele sempre trouxe a educação como uma educação emancipadora, né? Uma educação libertadora. E, assim, é muito triste a gente saber a dificuldade que a gente tem de colocar isso, né, no nosso dia a dia. Porque a gente traz ali, citando Paulo Freire de novo, né, o que ele chamou da educação bancária, né, que a gente deposita, e é um depósito de conteúdos, né, mas ali, as nossas cartilhas, a gente fala que tinha aquelas frases prontas, né, para alfabetização, como o Ivo viu a uva, né? Mas será que o Ivo sentiu o cheiro da uva? Conhece o sabor da uva? Né? Então, assim, a alfabetização, ela vai além disso, né? Além de você ensinar as pessoas a juntar letras, sílabas para formar palavras, né? Elas precisam fazer a leitura do seu entorno, elas precisam que esse conhecimento tenha sentido para a vida delas, né? Que esse conhecimento tenha significado para a vida delas. E quando você me perguntou sobre como eu me enxergo, né? A gente fica pensando, aonde foi que se perdeu tudo isso? Né? Porque, assim, em um momento da nossa vida,
quando nós éramos crianças, nós saberíamos dizer exatamente o que nós éramos, né? E esse é um exercício que eu gosto muito de fazer com as minhas crianças, né? Com os meus educandos. O que eu sou, né? E as respostas que eles dão são surpreendentes, assim, porque em algum momento nós desconstruímos o que somos, né? O mundo adulto, ele traz para nós tantas situações que nos distanciam de nós mesmos, que nós não sabemos mais nem em que ponto nós perdemos essa situação de o que nós somos nesse mundo, né? Então, assim, o educador, ele tem uma função muito grande, mas principalmente o educador de regiões periféricas, porque eu já me deparei com situações muito complicadas em algumas falas de pessoas que estão inseridas na educação, que infelizmente entendem que ali não se tem mais o que fazer, né? Não existe mais possibilidades, né? Porque a gente entende que existe realmente uma dificuldade muito grande, porque nós somos responsáveis, os professores em si estão na linha de frente, eles acabam sendo responsabilizados pelo fracasso da educação, por todo o fracasso da educação, né? Isentando aí toda a sociedade, né? Toda a comunidade, nossos representantes que também deveriam ser responsáveis por essa educação, né? Então, assim, é muito complicado, porque a gente tem que lidar, além de todas essas dificuldades, né? A gente precisa ainda ter aquele enfrentamento do currículo não formal, que é o que está por trás disso, que são situações que já estão enraizadas, né? E são de difíceis percepções, e muitas vezes a gente nem questiona, porque elas já se naturalizaram, né? Como, por exemplo, a situação do racismo. Algumas falas racistas que existem dentro da escola, né, dentro do currículo não formal, que a gente tem que trabalhar com elas, né, e elas estão presentes no nosso cotidiano, e como que a gente faz isso? Algumas falas misóginas, né, de mulheres mesmo, né, em que momento, né, a gente vê assim, porque esse protagonismo das mulheres também trouxe vários reflexos negativos. Como que o protagonismo pode ter trazido reflexos negativos, né? Nós estamos sendo protagonistas da nossa vida, como isso pode ser negativo, né? Então, existe aí toda uma ideia que a gente precisa desconstruir, né? Então, a função da educação realmente é bem complexa, mas incrível também. Complexa, e assim, o que eu estava aqui, enquanto você falava, a gente vai se organizando, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai organizando os pensamentos. E assim, a educação, a arte, que são sempre as que mais sofrem com governos que tentam podar, que tentam diminuir o papel, né, dos educadores, dos artistas. Então, nós que estamos ali fazendo esse diálogo diretamente com as pessoas, com o ser humano, porque tanto a educação quanto a arte, ela traz o que há de mais sensível no outro, né? Porque você está mexendo com as emoções, a arte traz muito isso, você está mexendo com as questões de desenvolvimento cognitivo, com a inteligência das pessoas, com a criatividade. Então, lógico que a gente também, enquanto educadora, entende que muitos tentam nos colocar nesse papel de culpados, tentam culpabilizar a educação do ensino básico, justamente porque eles entendem que, nossa, vamos começar atacando aqui, porque um povo sem educação e sem cultura é mais fácil de ser diminuído, manipulado, né? E aí a gente percebe que tem essas falas, inclusive de profissionais, né, que estão nas diversas áreas, que vão trazer isso também, né? Nas suas falas carregadas de misoginia, de racismo, de tal e tal. E nós ali que estamos, né, buscando já um desenvolvimento humano, colaborar para essa sociedade mais ativa, né, uma sociedade mais protagonista
né? A gente também vai sofrendo com isso, porque a gente encontra lá as resistências. Mas, assim, eu lembrei de uma situação, né, que aconteceu hoje, inclusive. A filha de uma amiga, que é uma parceira, depois da minha mãe e da minha filha, é a única pessoa com quem eu estou me relacionando presencialmente, porque nós somos duas mulheres, né, moramos sozinhas com as nossas filhas, e nós temos um trabalho em conjunto. E a filha dela, que tem 4 anos, e aí você falou da criança, né? Quando que a gente se desconectou de quem nós somos, sendo que na infância a gente é tão expressivo, a gente está aberto para conhecer. E a menina, ela participou da gravação com uma espontaneidade, e aí é o aprendizado pelo afeto. Ela recebe amor e, portanto, ela se sente confortável conosco, né? Então, ela vai... E eu imagino os alunos também, o quanto que eles se desenvolvem no momento que a educação também é uma educação com afeto. Sim. Sim, é impossível, eu acredito que é impossível a gente tentar estabelecer, tentar educar se não houver amor. Acho que é o princípio de você educar. Eu acho que, antes de tudo, quando você pensa em educar, você precisa do afeto, você precisa do amor, né? Você precisa... e você demonstra que você ama, né? Trazendo essas pessoas para a realidade, colocando elas perto do que da realidade em que elas estão inseridas, né? Valorizando o que elas são, o que elas produzem, né? O que a família delas produzem, o que a comunidade delas produz, né? Então, esse respeito, né, com essas diferenças, isso é uma demonstração de amor, né? Porque a princípio a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Para que a gente consiga, de fato, entender qual é essa necessidade do outro, né? Porque principalmente quando se trata de criança, né? Porque as crianças, elas ainda têm bastante dificuldade em entender o que elas estão sentindo, né? Em externalizar isso, né? Então, a gente, enquanto educador, nós temos um papel bem importante, né? De ter essa sensibilidade, em desenvolver essa sensibilidade, né? Em estar ali captando uma fala, um olhar, um dia que aquela criança está com alguma situação diferente, que você percebe que aquela criança ou está muito agitada, ou está agressiva, ou está mais quietinha. Então, assim, nem sempre ela vai chegar e vai te falar, né? Porque ela precisa confiar em você, né? Para ela te dizer o que está acontecendo, né? E para isso a gente precisa realmente ter esse olhar, né? Para essa criança, para esse indivíduo que está ali. Perfeito, perfeito. Dias atrás, uma professora me procurou e ela queria saber o que eu achava da literatura em casa, na família, né? E, enfim, eu acho que é primordial, eu acho que seria fantástico se nós tivéssemos literatura em casa, que as pessoas tivessem livros em casa. Isso seria algo, olha, um sonho, seria um sonho realizado. Só que nós sabemos que isso não é a realidade da maioria da população. Sim. E a criança vai ter acesso a livros de literatura na escola, com o professor, né? Esse professor sensível que leva a literatura para a escola, numa biblioteca escolar, com uma bibliotecária que também tenha essa acolhida. Mas você trouxe exatamente o que eu falei para ela também, não com as mesmas palavras, mas nós temos que conhecer essas famílias, conhecer essas crianças, a realidade em que elas estão inseridas. Porque falar que é importante a leitura em casa e que os pais devem ler para os filhos é uma coisa. Saber se os pais têm condições, porque muitas vezes eles não têm o livro em casa. Uhum. Tem o dinheiro para comprar o livro. Então,
Se não é a escola que oferece um projeto de leitura para que a criança leve o seu livro para casa, talvez ele vai ter contato com o livro já há muito tempo. E toda aquela fase da infância, do lúdico, né, fica, né, ali, uma lacuna. Então, você traz isso, da importância de nós conhecermos e olharmos para essas crianças, para esses grupos sociais. E agora, todos fazem isso? Todos os educadores fazem isso? Né? Mas também não importa, o que importa é o que nós estamos fazendo. Né? O quanto de Marcelas tem, o quanto de Rosanes tem, e a gente tem que falar bastante também para propagar aí para os nossos colegas. Você, trabalhando na área de educação, vocês têm formações? Você já ministrou alguma palestra sobre esse tema? Então, Rosane, em Curitiba, a gente tem um programa de formação muito bom. Nesse ponto, eu não tenho, assim, como questionar, como reclamar. Realmente, as formações que nós recebemos, elas são de alta qualidade, né? Inclusive, esses cursos de aperfeiçoamento e especialização que eu fiz foram vinculados à Secretaria Municipal, à Prefeitura de Curitiba, né? São cursos que eles têm projetos com as universidades, né? Então, a gente consegue fazer. Dentro desses cursos, a gente acaba, né, desenvolvendo projetos e a gente faz algumas apresentações dos nossos projetos. Eu não sou uma palestrante, eu não dou palestras, eu tenho bastante até dificuldade de falar em câmera e tudo mais, mas nós recebemos formações muito boas, sim, pela prefeitura, e nós temos ali, nós temos o nosso dia de permanência, que a gente destina para isso, que é um meio período, né, um dia de período que a gente destina para essas formações, e mais 33% para os nossos planejamentos. Então, mas é claro que ninguém é obrigado a participar das formações, né? Antes da pandemia, elas eram formações presenciais, e para todas as áreas, desde ciências, artes e para todos os ciclos também, né? Matemática, português, educação ambiental. E depois da pandemia, nós ainda conseguimos dar continuidade aos cursos, né, às formações, de forma remota, como está acontecendo. E, assim, só que ninguém é obrigado a fazer. Então, assim, nem todos os profissionais conseguem ter acesso, né? Seja porque, às vezes, a formação é num local distante, ou porque, realmente, às vezes, nós estamos muito atribuladas e nós preferimos utilizar essa nossa permanência ao invés da formação para, né, conseguir dar conta dos planejamentos e dos conteúdos, né? Eu, particularmente, sou uma professora que eu entendo que a gente precisa estar o tempo todo em contato com o novo, e a gente precisa estar o tempo todo estudando. O professor sempre estão surgindo coisas novas, sempre existem novas situações que vão acontecendo e a gente precisa estar a par, porque se a gente não conhece, eu falo que a gente precisa muito sair da nossa bolha, né? Então, assim, mesmo o professor ali do regular, dos conteúdos regular, que não é minha área, eu trabalho com integral, mas eu acabo trabalhando a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas a gente precisa fazer outras coisas, sabe? Conhecer outras coisas. Por exemplo, o professor precisa, às vezes, ir ver uma peça teatral, sabe? Precisa ir ao cinema, precisa assistir uma orquestra, precisa participar de momentos culturais, né? De formações culturais. Porque, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai precisar passar amanhã, e a gente nunca sabe o que isso não vai trazer, não vai agregar ao nosso conteúdo, sabe? Então, assim, realmente, o profissional da educação, ele precisa sair da bolha, sabe? Ele precisa conhecer conhecer coisas diferentes, estar fora da caixinha,
porque não existe mais essa pessoa que chega lá na sala de aula, quer dizer, não existe não deveria, mas assim, não deveria mais existir esse profissional que chega na sala de aula e é o detentor do saber. Nós somos mediadores do conhecimento, né? Então, a gente está ali para mediar o saber. A gente não vai encher ninguém de conhecimento. Cada um vai se dotar do conhecimento da forma que consegue, né? Nós estamos ali só para sistematizar e para organizar as ideias, né? Inclusive, nossa, é muito bom te ouvir, porque exatamente, a gente às vezes, né, como fomos educadas, vou falar de mim, olha, quando o professor falar, fica bem quietinha, é o professor que fala, e às vezes a criança tem algum conteúdo, alguma coisa que ela aprendeu na prática mesmo, né, vendo, vamos supor, com relação ao meio ambiente mesmo, né, como plantar. Então, olha, mas a minha avó plantava assim. Por que não dar também voz a essa criança que já vem também com esse conhecimento? Né? Então, nós temos que estar sempre atentos para poder mediar, né, de acordo ali com o que vai surgindo, com essas demandas, para que a criança se sinta pertencente àquele lugar, como alguém que tem o que fazer, que tem o que trocar, né? Eu estou aqui e eu tenho como me manifestar e a professora vai me ouvir e vai, né, fazer uma troca comigo. Sim, eu acho que não tem nada mais maçante e mais deseducador do que uma aula palestrinha, que eu posso dizer, né? Onde o professor para ali, gente, olha, a gente agora tendo essas aulas online, né? A gente percebe o quão difícil é você ficar parado ali na frente, escutando, escutando, escutando por 2 longas horas ou até mais, né? E a gente vê que a gente precisa muito mudar essa prática, né? A gente precisa trazer essa questão da inversão da sala de aula, né? O que a gente chama da sala de aula invertida, né? Onde a gente torna o aluno um pesquisador. Porque se a gente chega lá e passa tudo do aluno do jeito que a gente entendeu, né, a gente não está dando oportunidade de tornar esse estudante, né, um pesquisador, porque ele vai entender que ele sempre vai receber aquilo e ele nunca vai se entender como um ser humano com condições de ir lá e buscar. Então, é isso que a gente precisa proporcionar, né? E essa questão que você falou de ele se sentir parte, com certeza, isso é fundamental. Tanto para nós que somos adultos, imagine para a criança ela precisa muito, muito, muito se sentir parte desse processo, ela precisa se sentir parte desse ambiente, dessa construção, né? Então, nós enquanto professores, né, nós não podemos chegar com um ambiente construído, porque a gente constrói o ambiente gradativamente, quem vai construir ali são os nossos estudantes mesmo, a gente, como eu disse, nós vamos mediar. Nós estamos ali com o papel de organizar e de fazer essa mediação entre o conhecimento e o estudante. Exato. Sabe que há uns anos atrás eu fui convidada por uma editora a nível nacional para falar sobre a sala de aula invertida. Aí, num primeiro momento, eu fiquei em choque, porque eu sou uma professora que não entrei para a sala de aula, né? Então, assim, eu não me sentia muito bem preparada. Mas eu fui estudar, porque eu gosto muito do estudo, também sou uma pesquisadora, e fui, então, entender um pouco mais sobre a sala de aula invertida. Porque, como eu trabalho muito com dinâmicas, que facilita, então, eu sou uma facilitadora desse conhecimento. E troquei com muitos professores, muitos não tinham ouvido falar ainda na sala de aula invertida. E agora, 2, 3 anos depois, a gente percebe que a sala de aula invertida hoje está sendo, né, tornando esses alunos pesquisadores, justamente porque a gente não pode estar também no espaço presencial e o virtual, ele é fundamental nesse momento, né? Então, assim, realmente, nós temos que fazer com que os nossos alunos sejam protagonistas do seu desenvolvimento, né? Da ampliação do seu conhecimento. Nós temos que estar juntos. Aí, Marcelo, essa conversa contigo. Eu vou voltar a Curitiba
Ai, tá? com certeza. Volte, já tô com Então, muita quando saudade. passar essa pandemia, menina, eu vou voltar para É. os lugares que eu estive. Foi um processo, assim, desafiador, até um pouco doído, porque eu fiquei um ano sem sair de casa, sem fazer, assim, praticamente, né, tudo que eu estava acostumada, sem trabalhar como eu estava acostumada, tive que ressignificar as minhas apresentações, todas para o virtual, e nesses 23 dias, eu conheci pessoas incríveis, que também, com o mesmo respeito, nós tivemos a oportunidade de trocar, cuidando um do outro, né? E eu só queria te mostrar esse livro, não sei se você conhece, Árvore Generosa. Ai, eu não sei se eu conheço, mas eu quero conhecer. Tem que conhecer. Você falou que o professor é importante que o professor assista espetáculos, então eu lembrei, fui buscar na prateleira. Durante 8 anos, eu e essa minha colega, a Roberta Moura, nós somos amigas há 20 anos, tá? Então a gente tem uma intimidade, assim, muito grande. Nós montamos, junto com mais 2 colegas, um espetáculo do livro A Árvore Generosa, que fala exatamente desse conceito, né, de meio ambiente e que o ser humano só vê a natureza, não todos, né, porque não estou generalizando, mas alguns seres humanos entendem a natureza como uma provedora, que tem que estar sempre à disposição, provendo, e não como parte dela. E a árvore generosa tem tudo a ver com isso. Tudo que você falou, sim. Um dia, o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar à minha sombra e ser feliz. E o menino respondeu: Estou grande demais para brincar. Quero comprar muitas coisas, eu quero me divertir e preciso do dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore, mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Mas leve as minhas maçãs, menino, vá vendê-las na cidade. Então terá o dinheiro que precisa e você será feliz. Quer dizer que, estou só pegando um recortezinho, né? A árvore, ela doou tudo o que tinha para o menino. E ela é sempre muito generosa, por isso que se chama Árvore Generosa, do Shel Silverstein. E ela vai dando, e ela não poupa, né? A sua generosidade. Então ela dá tudo. Ao ponto de o menino chegar e dizer, né? Ó, aqui o menino chega e ela diz assim: Menina, eu já não tenho mais nada, mas o meu tronco serve para você sentar e descansar. E aí o menino diz: já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado, onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, venha depressa, sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. Aí eu quero encerrar essa live contigo dizendo, pessoal, quem está nos ouvindo, não espere que a natureza nos dê tudo e depois que a gente perceber que a gente não tem mais nada para viver, né? Que a gente já está cansado e que a gente se dá conta que um toco, né, serve para a gente descansar. Vamos valorizar tudo que ela tem e vamos também, né, dar a ela o nosso cuidado, o nosso respeito. Não vamos chegar a deixar esse extremo, né? Que só vamos usá-la até o final, quando a gente já não quer mais mesmo. Temos as próximas gerações, né, Marcela, que precisam da nossa consciência no presente. Sim. A gente tem que pensar nas próximas gerações, mas sem perder a nossa qualidade aqui também, né? Então, é uma questão de equilíbrio mesmo. A gente tem condições, a gente consegue fazer as coisas diferentes, né? A gente sabe que o problema não é a ciência, não são recursos, falta realmente interesse mesmo.
né, de se financiar algumas coisas, e infelizmente esse é o interesse financeiro mesmo. Então, a gente, acho que deixamos essa reflexão aí, né, porque realmente a gente precisa pensar mesmo na natureza, em nós, enquanto parte da natureza, e nas pessoas, né, porque eu acredito que um país, ele só é desenvolvido enquanto ele investe nas pessoas, né, e a partir do momento que a gente não tem pensado, né, nas pessoas que estão ao nosso entorno, infelizmente a gente não pode ser considerado pessoas desenvolvidas, né? Deixa eu clicar. É que eu tava. Essa live vai ser a live que eu quero assistir outras vezes e muitas vezes, porque falamos coisas aqui, né? Você e a Andrea tiveram falas potentes aqui e nos trazem reflexões importantes. Eu vou pedir que você faça as considerações finais, né? Se você tem alguma coisa que você gostaria de dizer, de ter dito, enfim. Porque a gente tem 1h e 16 minutos aqui de live, né? Bastante tempo. Então, assim, até mesmo para as pessoas, né, que estão nos assistindo, assim, ficarem com aquele gostinho de quero mais. Então, contigo. Que eu posso dizer que foi um prazer, né, poder, assim, me sentir próxima a você, né, e todas essas pessoas com quem eu tive a oportunidade agora de ter alguma interação, mesmo que à distância, a Andrea, que realmente é uma pessoa incrível, eu fiquei muito feliz, assim, por ter tido esse contato, eu acredito que a gente ainda vai conseguir construir algumas coisas juntas, né, eu fico feliz também de poder trazer um pouco, assim, da minha experiência, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos de mostrar para os outros o que a gente faz, né? Porque geralmente a gente acaba aquilo fica tão pra gente, fica tão escondidinho ali, né? E a gente não sabe a importância às vezes ou como que a gente faz para compartilhar todas essas coisas boas e todo esse nosso trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sou uma profissional apaixonada pela educação e eu acho que a gente acaba plantando uma sementinha, né? Em cada pessoa, assim, com cada troca. E a gente, além de estar passando isso, a gente aprende muito, né? Então, com certeza, hoje eu aprendi muito com vocês. Eu agradeço muito, novamente, assim, por ter tido essa oportunidade desse contato. Eu espero que a gente consiga fazer isso muito mais vezes. Marcela, a gente aprende sempre e talvez um dia, sentada aí na tua sala, ou você aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai entender melhor o que vivemos durante essa pandemia, essa minha ida até Curitiba, até São Paulo, porque vocês foram fundamentais para algumas descobertas sobre aquilo que eu venho buscando. E por isso eu não quis deixar, né, de convidá-las, ou melhor, quis convidá-las para esse momento que a gente está aí na semana, que está se falando sobre as mulheres, o protagonismo, que a gente sabe que é todo dia, mas que bom que a gente consegue ainda nesses momentos trazer esse holofote para esse lado de cá, porque realmente eu conheci muitas mulheres potentes. E eu não consigo guardar isso sozinha. É uma emoção que eu sinto que eu quero compartilhar com outras pessoas. E por isso que eu faço questão de trazer para esse espaço virtual e deixar registrado que sim, nós temos muitas pessoas maravilhosas à frente, né, da trincheira, querendo colaborar para melhorar a vida de outras pessoas,
né? E pessoas que estão sempre buscando serem melhores também para si, para os seus e para a sua sociedade. Então, Marcela, muito obrigada. Eu vou me despedir com um trechinho. Esse livro, nossa, eu ganhei da Patrícia Home, que me apresentou a Andréia Prestes, e eu também quero dividir contigo. É do Charlie Mackay. Temos um caminho tão longo pela frente, suspirou o menino. Sim, mas veja como já chegamos longe, disse o cavalo. Né? Então, gente, o caminho é longo, mas a gente está indo, a gente não está parada, não. A gente está no galope ali, andando, andando, e nesses caminhos nós vamos encontrando outras pessoas que estão seguindo conosco. Gratidão a vocês que ficaram aqui, a essa live. Muito obrigada, Marcela, e até uma próxima oportunidade. Tchau, eu que agradeço. Foi muito bom. Tchau, gente. Beijo. Beijo.